Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sem Neuro Podcast. Eu sou Carolina Flores, sou médica ginecologista e obstetra. E eu sou Marina Maris, médica ginecologista obstetra. Nós temos como objetivo aqui nesse podcast trazer mais informações para toda a família, para as mulheres, especialmente nesse período, né, que engloba a maternidade, nas tentativas de gestação, durante a gravidez, no puerpério, na criação dos filhos. E a gente acredita que toda essa informação é para empoderar vocês, para fazer as melhores escolhas, trazer todas as informações baseadas em evidências e que a gente possa levar isso tudo sem neura. Hoje a gente tem uma convidada super especial que vai tirar aí um monte de dúvidas de vocês sobre o papel do pediatra durante todo esse processo, desde o pré-natal até o pós-parto e os primeiros cuidados com o bebê. Então, nossa convidada, a doutora Bárbara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz com o convite. Parabéns por esse projeto, esse podcast. Como uma mãe que acabou de ter um bebê, eu posso falar que a internet, a rede social, ela é muito carente ainda de informações, realmente informações verdadeiras e relevantes para a gestante, que é tão vulnerável, que tem tanta sede em ter informação. Então, parabéns por trazerem aí esse projeto. Com tanta... E conta um pouquinho para a gente de você, então, Bárbara. Então, eu sou de Belo Horizonte, fiz, depois da faculdade, fiz residência em pediatria, depois fiz uma especialização em urgência e emergência pediátrica em São Paulo, e depois fiz uma outra especialização em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Depois dessa minha formação, eu optei, o meu coração mesmo tem uma paixão muito grande em cuidar de recém-nascidos e de toda a família nesse período perinatal. Então, junto com grandes amigas e também pediatras, nós fundamos a Agape, que é um grupo de assistência pediátrica em sala de parto, que cuida da família nesse período. E atualmente sou coordenadora da maternidade do Hospital Vila da Serra. E como é que funciona, então, esse atendimento de vocês, Bárbara? Onde que começa? Quando que começam essas primeiras consultas? Como é que funciona? Então, a Agape veio para poder acolher a família, o pediatra acolher a família desde a gestação, né? Porque a Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria tem uma recomendação de que toda gestante faça consulta no pré-natal com o pediatra, mas é algo que muitas pessoas desconhecem, a importância disso. Então, a Agape vem acolhendo a família desde a gestação, através da consulta de pré-natal. A gente caminha com a família ao longo da gestação, faz assistência na hora do nascimento, ao bebê. E acompanha também esse bebê, essa família, no primeiro mês de vida. Porque a gente sabe que quando o bebê chega, a família toda se transforma, Então, não é só cuidar apenas do bebê, é cuidar desse contexto todo, porque uma vez que a gente cuida, esclarece as dúvidas da família desde a gestação, quando a gente está perto da família, a gente vê a diferença depois que esse filho nasce, onde aquela família está muito mais preparada para poder recebê-lo, muito mais capacitada para ser bons cuidadores dos filhos, A gente sabe que hoje em dia, com tanta informação, o nosso instinto materno, ele vai ficando muitas vezes silenciado e a gente fica atrás de pessoas, de exemplos onde a gente quer seguir. Isso confunde muito as mães, Então, a Agape vem para poder dar esse suporte com muita informação séria, consciente para essa família, acompanhando ela durante todo esse período. Entendi. Isso é importante, Porque quando a gente é mãe, assim, por mais que a gente tenha conhecimento, pelo menos foi assim comigo quando eu tive os meninos, assim. A gente não consegue raciocinar muito bem do que a gente vai ter que fazer, Assim, eu pensava só que eu ia ter que comprar roupa para trocar a fralda, trocar a roupinha, colocar para dormir, dar de mamar e ponto final. E aí, de repente, a gente é inundado com um monte de coisas que eu me senti perdida, assim, lá no momento, perto de ganhar os meninos e depois dos cuidados, e você ter uma orientação especializada faz muita diferença, E aí, quando você é mãe, eu mesma agora, por exemplo, se você vai ver o algoritmo de rede social, é uma enxurrada de informação, cada hora vindo de uma fonte. Então, você fica perdida mesmo, assim, onde que está falando a verdade, Sim. E quando você tem profissionais especializados nesse cuidado, você tem quem confiar.
Claro que é normal você buscar informações por conta própria, mas ter alguém para tirar as dúvidas, para falar, olha, isso é verdade mesmo? O que eu tenho que fazer? Isso é muito importante. Quando o bebê nasce, a gente fica um pouco aérea mesmo, né? Eu falo com os pais assim, ó, sua esposa, ela vai em outro planeta, depois ela volta. Espera um pouquinho, porque esse primeiro mês é mais ou menos isso. Então, ter alguém para poder lembrar, olha, tem que fazer o teste, tem tal teste, tem esse, tem aquele, vacina, né? Os cuidados iniciais, o que é urgência, o que não é. Então, esse suporte, eu acho que dá uma tranquilidade muito grande. Porque tem vários pais que, às vezes, algo simples, eles querem ir para o pronto atendimento com o recém-nascido. E coisa que a gente consegue tirar a dúvida e deixar a família mais segura, né, nesse momento. Então, a Ágape veio nesse sentido, né, de trazer ali uma tranquilidade para os pais, cuidando do bebê, permitindo que eles fiquem tranquilos e seguros na chegada do filho. E a recomendação é de com quantas semanas assim que as pacientes vão procurar? Tem um limite? Tem uma recomendação? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que é a partir de 28 semanas de gestação. Faça essa primeira consulta com o pediatra no pré-natal. Mas eu entendo que essa é uma orientação geral, né? Na Ágape a gente individualiza, porque, por exemplo, uma gestação de altíssimo risco, onde tem risco de um parto prematuro extremo, muitas vezes o bebê vai nascer antes de 28 semanas. Então, de forma geral, a partir de 28 semanas para uma gestação de risco habitual. Mas, dependendo do caso, deve ser feito antes disso, né? A consulta pré-natal, em muitos lugares, ela é feita em 3 etapas, em 2 etapas, em 2, 3 consultas. A gente tenta em uma consulta levar o máximo de informação e depois estar à disposição ali para a família. Então, se a família de primeira viagem tem muita dúvida e, às vezes, uma consulta só não é suficiente, às vezes vai precisar de outra consulta no pré-natal. Então, quanto mais cedo fizer essa primeira consulta, melhor nesse sentido, para a família poder absorver as informações e ver se ficou ainda outras dúvidas antes do bebê chegar. Entendi. E você acredita assim, que a sua experiência como mãe te ajudou nesse protocolo todo que vocês, né, vão fazendo, né, essas consultas para ir direcionando, fica mais fácil, não fica? Muito, muito. Você sente na Ainda pele, mais que eu tive 2 filhas que vieram de formas tão diferentes, assim, tanto na gestação, no parto e no pós-parto agora. Então, eu estou vivendo 2 experiências diferentes, né? E a Laura, que é minha primeira filha, ela veio de uma gestação tranquila, foi uma cesárea onde eu não entrei em trabalho de parto. E logo depois que ela nasceu, era uma bebê bem tranquila, que sempre mamou muito bem, dormiu muito bem. Tive uma ótima experiência com ela, mas dentro de mim impulsava muito querer um parto normal, porque eu trabalho com isso, né? E a gente vê todos os dias os partos ali, e a gente sente que o parto normal tem algo ali diferente no ar, sabe? Claro que a teoria a gente conhece, de todos os benefícios do parto normal, né? E de todas as indicações da cesariana, né? Porque a cesariana ela é maravilhosa porque ela tem as suas indicações. Sim. Mas, depois que eu tive a Laura, ficou ainda dentro de mim pulsando algo do desejo de um parto normal. E a minha experiência com a Isabela, né, do parto normal, de até o último segundo ter aquela dúvida. Então, eu entendo hoje muito as mães, as dúvidas, porque todo mundo achava que a Bárbara, ela sabe o que ela quer, né, gente? Ela vive isso. Mas não, assim, até o último segundo eu não sabia o que eu realmente queria, mesmo pulsando dentro de mim o desejo de parto normal. Então, o medo, a insegurança, hoje eu entendo muito isso, né? A Carol, que me acompanhou na gestação, no parto, a Carol viveu muito isso comigo, né? Essa verdade de, olha, eu estava ali completamente insegura, assim. Então, saber que essa insegurança na gestação, ela é normal. Mas você saber em quem confiar, isso traz uma tranquilidade, porque você sabe que, apesar de todas as incertezas, você pode recorrer a alguém que está ali ao seu lado, né? Então, isso é muito importante. Eu tive a experiência com a Isabela agora do parto normal, que foi um parto, assim, maravilhoso. Foi um parto que eu sempre sonhei, com todos os desafios, porque o parto é trabalho, né? É trabalho de parto. Então, foi dentro ali do que eu esperava de um parto normal. Foi muito emocionante. Trouxe umas experiências que eu vivi ali, eu, meu marido, para o resto da vida. Então, hoje em dia, eu entendo muito as mães mais, assim, depois dessa minha experiência, né, que eu tive há pouco tempo.
em relação a todo esse universo da chegada do bebê. Então, claro que toda essa minha experiência, hoje eu levo para quando eu vou acolher uma família, né? E o perfil da Isabela e da Laura de amamentação, de sono, são diferentes. Então, mesmo com o conhecimento, com os cursos que eu tenho de sono, de amamentação, eu vejo que muito vem da criança, né? Sim. Então, toda essa minha experiência, com certeza, agrega muito na hora de fazer o atendimento. Com certeza. Quando a gente é paciente, né, a gente é um médico muito melhor, né, com mais riqueza, né, de informações mesmo e de dúvidas. Eu acho que a gente enriquece muito o nosso atendimento quando a gente passa, né, por aquele lugar ali. Independente de ser só na gestação. Quando a gente é um paciente, né, o médico, quando ele é paciente, ele muda, né, a forma de assistência, quando você se vê do outro lado, né? Então, eu acho que isso vale muito a pena. Quando você vai escolher quem caminhar com você nesse momento, isso é muito importante, né? Sim. A gente acolhe as mulheres, eu acho, de uma forma... Eu não sei, eu acho que é um pouco diferente, assim. Eu acho que é até com um pouco mais de empatia, assim, né? Mesmo que as dúvidas e os apertos, né? Os perrengues não sejam iguais, mas você sabe que tem, né? Que existe os perrengues, que existem as neuras, que a gente fica ansiosa mesmo. E acho que dá vontade de abraçar mesmo, né? Toda mulher fala assim, vem cá que eu vou te dar um colo. Eu te entendo. Eu vou te dar um colo. Tá tudo bem, né? Às vezes que a gente precisa só disso, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo, saudável. A gente reforçar, né? A saúde que a gente cuidou do pré-natal e tudo. E na hora ali do parto, assim, tá tudo certo, né? E isso, eu lembro que é uma frase que, né, a gente falou muito ali na hora do seu parto. Assim, Bárbara, tá tudo certo. Você é saudável, ele é saudável. Tá tudo indo bem, vamos lá, né? Esse tá tudo bem, às vezes é só isso que a gente quer, saber que tá tudo bem, né? Com certeza. Reforçar isso é importante, né? Mas conta pra gente um pouquinho, Bárbara, assim, sobre essa questão da consulta de pré-natal. Assim, quais que são os assuntos que normalmente vocês abordam, né? O que é importante de orientação para essa família, né? As principais dúvidas dessas mulheres. Então, a gente começa abordando a importância da saúde do bebê desde a gestação, né? Porque a gente acha que o bebê só existe depois que ele nasce. Então, os cuidados são a partir do nascimento, mas não. Hoje em dia, a gente sabe da importância dos primeiros 1000 dias de vida, que no mundo inteiro tem vários estudos falando da importância disso. E o que são os primeiros 1000 dias de vida, né? É o período da gestação mais os primeiros 2 anos de vida. Sim. Então, o período da gestação, ele tem impacto direto na saúde daquela criança a médio e longo prazo. Então, desde a gestação, e hoje em dia fala assim 1000 mais 100, que é o período antes até do bebê, enfim, dele ser gerado, 100 dias antes. A importância da saúde do pai e da mãe para a saúde do bebê. Então, antigamente a gente achava, né, que a gente tinha uma genética ali, de repente o marido tem uma genética, a mulher tem outra genética, o bebê nasce com aquela genética e pronto. Hoje em dia a gente sabe da epigenética que está acima disso, né? Então, muitas informações a gente consegue passar para a família em termos de alimentação, a questão do afeto, estímulos, enfim, são vários detalhes que a gente passa para ter cuidado durante a gestação, a importância desses pilares na gestação. A gente fala também sobre o momento do nascimento, né? Então, do parto, porque muitas se preocupam com o nascimento ali como modo, como fim. Mas não, aquilo ali é só o começo, né? Então, quando o bebê nasce, o que acontece na sala de parto, no hospital? Quais são os cuidados obrigatórios? Quais são os cuidados opcionais? O que é um minuto de ouro? O que é a hora de ouro? O que ela pode interferir naquele momento? O que não? Como escolher um lugar seguro para o bebê nascer? Então, tudo que engloba o momento do nascimento. E também os cuidados depois, né, da alta da maternidade, aquele bebê que é alto risco e de repente vai ter que ir para o CTI, o que acontece com aquele bebê. Então, a gente individualiza muito cada família em relação às orientações. E as orientações dos cuidados após a alta hospitalar. São os testes, as vacinas, os cuidados de rotina. Então, é mais ou menos isso, desde a saúde do bebê, da gestação até o primeiro mês de vida. Entendi. E aí, ao longo da gravidez... essa mulher ela vai ser acompanhada, né, por um médico obstetra e ela vai fazer as suplementações necessárias, etc. E eu acho que é bom a gente falar até, né, que quando a gente tem realmente uma gestação de risco, que aumenta as chances de repente, a gente ter alterações para esse neném, né? Não só do nascimento prematuro, mas também as alterações ao longo da gestação
às vezes de uma paciente com um bebê com um crescimento restrito, às vezes uma mulher com diabetes gestacional, que a gente vai precisar de individualizar mesmo aquele cuidado depois do nascimento, né? E essa conversa entre o médico obstetra e o pediatra, isso é muito importante, né? Eu lembro recentemente que a gente teve uma paciente na Araceli, que foi uma gestante que começou a ter um crescimento restrito na barriga desde o ultrassom morfológico, né? E aí eu me lembro que eu falei assim, olha, você vai procurar as meninas da Ágape, porque mais importante do que a gente estar com você na sua sala de parto vai ser o seu bebê ter esses cuidados. Assim. Depois que ele saiu do seu útero, ele precisa de cuidados especiais, né? E essa conversa ela é muito importante, né, Bárbara? Porque nós somos um time, né, na sala de parto, né? Então, o time tem que estar alinhado em relação aos cuidados para a vitória ser do time todo, né? A principal pessoa ali é o bebê, é o recém-nascido. E a mãe, esse binômio mãe-bebê. Então, quando essa conversa começa na gestação, né? Tudo flui muito melhor, porque existe uma troca de informações ali, onde todo mundo que está envolvido no nascimento já conhece toda aquela história. É diferente de quando, de repente, você está no hospital, o bebê está nascendo, você vai fazer assistência do bebê, que você está descobrindo ali na hora a história dele, a família, o desejo da família. Então, acaba que naquele momento do nascimento, se você não conhece todo esse passado do bebê, é diferente quando você entra para uma sala de parto, conhecendo a família, conhecendo aquele bebê que está nascendo. Então, o cuidado fica muito mais individualizado, né? Sim. Então, quando a família já está esperando um bebê que vai para o CTI, a gente já sabe a história desse bebê, então a gente vai recebê-lo de forma diferente de um outro bebê que vai nascer numa idade adequada, com peso adequado, que vai para o colo da mãe, que pode ficar ali na hora, no minuto de ouro. É diferente. Então, por exemplo, para a família que tem uma gestação de alto risco, a gente vai enfatizar esse momento do nascimento. Como que esse bebê vai nascer, a gente não sabe. Mas, olha, existe essa e essa via. E nós estaremos lá fazendo isso. Para a família, eu vejo hoje como mãe, como um descanso. Como você saber que, olha, eu vou fazer minha parte, né? A mãe está fazendo a sua parte, mas depois que nascer, eu vou descansar, porque eu sei que tem alguém cuidando do meu filho. Alguém que conhece a nossa história, né? Sim. Então, isso é muito importante, esse cuidado. E depois que for para o CTI, né? Essa mãe, ela não pode ficar órfã, né? Assim, Sim. órfã de cuidado, né? Então, ter essa equipe que acompanhou toda, que dá o suporte após o nascimento, de estar junto, de tirar as dúvidas, isso é muito importante, porque hoje em dia a gente fala muito do pré-natal psicológico também. Sim. Né? A mãe tem que estar bem, o pai tem que estar bem, a família tem que estar bem para poder cuidar desse bebê. E o pré-natal psicológico, a gente fala de psicólogo e tudo mais quando precisa, mas esse suporte psicológico vem do obstetra, do pediatra, do enfermeiro, da equipe toda. Né? Sim. Amparar essa família, né? E aí é importante ver que tem profissionais como vocês, né? Nós da Ágape admiramos muito vocês. Oh, meu Deus. Eu falo que é uma dupla assim, de mão cheia. Que bom. Porque a gente sabe desse cuidado todo, né? Que está ali não só como algo mecânico, mas como um cuidado mesmo, Sim. individualizado para cada família, né? Isso é tão importante. E vocês já tiveram dificuldades, Bárbara, assim, de ter divergências, assim, por exemplo, de ter um obstetra que na verdade não é alinhado e a paciente escolhe vocês, e aí acaba que vocês têm que ter alguma intervenção, vocês dão umas dicas, como é? O jogo de cintura. Assim, a nossa função é passar a informação para a família, né? Então, quando está bem alinhado assim, o diálogo nosso com a família, acaba que não tem muito conflito com o obstetra, porque a gente vai passar para a família as informações que ela está sedenta, as informações verdadeiras, aquilo que a família quer. E a família, com as informações, ela tem também um diálogo aberto com o obstetra para poder levar para ele. E a gente, com o obstetra, sempre que precisa, a gente conversa. Porque eu acho que no final o que todo mundo quer é a família ali segura e feliz nesse momento, né? Claro. Sim, com certeza. Elas têm muitas dúvidas, né? Assim, elas acabam perguntando muito pra gente, né? Algumas coisas. Eu falo assim, olha, agora você vê com o pediatra, né, Maria? A gente também, senão a gente vai dando conta de todos os processos. Porque elas acham muito ali o momento do nascimento como algo também muito mágico, assim. É mágico, mas
existem as estatísticas, né? Em cada 10 nascimentos, um bebê precisa de uma ajuda para começar a respirar. Se eu vou pensar, é muita coisa, né? Isso é de uma gestação de risco habitual. Tanto é que no meu parto, eu sabendo de todos os dados e informações, eu só pensava assim, a minha filha está bem, eu só quero saber se ela está bem, né? Eu dou conta, vamos embora. Mas assim, porque esses dados nos assustam, né? Saber que mesmo a gestação normal, igual a minha foi, tinha risco da minha filha precisar de CTI, por exemplo. E aí você escolheu alguém, né? Para falar com você, né? A Mona estava lá, né? A Mona, que é minha parceira da Ágata, eu falei assim, nossa, eu quero uma pessoa que eu confio, que vai estar ali só por causa da minha filha, que não vai ter preocupação mais nenhuma com nenhum outro nascimento naquele momento, né? Eu sinto muita falta de ter tido, sabia? Uma equipe de pediatria. Porque, na verdade, os meninos nasceram prematuros, né? Assim, o meu medo maior, eu estava muito mal quando os meninos nasceram, mas eu nem pensava em mim, assim. O meu medo era eles nascerem prematuros. E você sabe que, assim, eu tive um parto super medicalizado, né? Eu precisei disso, eu não estava bem, eu estava doente naquele momento. Mas a única coisa assim, que me deixa triste disso tudo, não foi a pré-eclâmpsia, a cesárea, nada disso. É porque quando eu tive 2 pediatras, né, por causa dos meninos, né, eu tive uma pediatra que assistiu a minha Laura também, né, minha filha, minha primeira filha, que eu me lembro dela até hoje, sei quem foi, sei o nome dela. A Laura nasceu muito bem, ela trouxe a Laura para o meu colo. Ela não pôde ficar muito tempo, porque ela era prematura, era pequenininha, mas ela trouxe, assim, eu tive o contato com a Laura. E quando o João nasceu, ele foi o segundo, ele também nasceu muito bem. Mas a pediatra, ela me trouxe o João para ver, ela chegou muito pertinho de mim, que ele fez xixi na hora e molhou minha mão toda, mas ela não me deixou encostar nele. E ela levou ele depois para a incubadora, ele foi para o CTI e meu parto foi à noite, então eu só consegui descer para o CTI no dia seguinte, de manhã. E eu só vi ele, só encostei nele depois. E isso me marcou de uma forma, assim, sabe? De uma forma que eu não me lembro de quem que era a pediatra, eu não sei nem o nome dela. Sumiu aquilo da minha cabeça, sabe? E eu tenho a sensação de se eu tivesse tido pessoas que eu tivesse escolhido, que eu tivesse tido esse contato, que eu pudesse pelo menos falar assim, deixa eu passar só a mão nele, sabe? Que teria sido completamente diferente, assim, né? Porque na hora a gente fica tão vulnerável. Demais. E a gente aceita qualquer coisa. Sim, por isso que é importante antes do nascimento escolher. Porque ele vai aceitar qualquer coisa. Ele fala assim, não, vem cá, eu quero. Você fala assim, tá bom, né? Você aceita o que estão te oferecendo ali, porque é o que se pode aceitar. Você está muito vulnerável ali naquela maca, naquela cama. Então, se você escolhe antes... O coração fica em paz. Como assim, né? A gente vê, né, a sua emoção toda falando disso agora, né? E aí, eu como quem cuida dos bebês, eu imagino ele, sabe? Assim, aquele bebê que nasce, de repente tudo é tão diferente, a luz é diferente, o som é diferente, o tato, né? Enfim, é tudo muito diferente. E de repente sentir ali aquela voz que ele escutou a gravidez inteira, ele escutar um pouquinho, ele sentir aconchegar, tá tudo bem, sentir o toque antes de ir para o CTI, quando isso é possível, isso é tão importante para o bebê, né? A gente sabe que de todos os pilares aí que a gente fala na gestação, nos primeiros anos de vida, o que tem um estímulo muito importante, que estimula parte do cérebro específicas, que tem estudos que falam disso, é o afeto, né? E o afeto, ele começa aí, né? Assim, durante a gravidez, quando nasce esse contato. Isso, não existe remédio, não existe nada no mundo que substitui isso, né? Assim, o contato, o amor, a palavra. Eu tenho uma consciência muito grande da importância disso, sabe? Assim, desde a gestação, no parto, na criação dos filhos. Porque a ciência hoje mostra isso, né? E mais do que a ciência mostrar, o que a gente sente, né? Assim, esse instinto mesmo, né? Esse cuidado começa. A gente sabe que, assim, o minuto de ouro é aquele primeiro minuto que o bebê nasce. Isso é no mundo inteiro, né? Se fala em minuto de ouro e hora de ouro. O minuto de ouro é o bebê que nasceu. Ele está com boa vitalidade, sim ou não? E aí essa vitalidade vai determinar se ele vai para o colo da mãe, não, você vai precisar de cuidados de urgência. Se precisar de cuidados de urgência, tá tudo bem, né? Primeiro a saúde do bebê, claro. E depois vem a hora de ouro. Então, esse bebê que tá bem, que vai ficar no colo da mãe, essa hora de ouro é muito importante, né? Que vai ser a amamentação, o tempo adequado para clampeamento do cordão umbilical, o contato pele a pele.
E tudo isso é muito bonito de falar, né? A gente fala assim, só que é muito bonito falar disso. Só que mais do que falar, é o impacto disso a médio e longo prazo, que os estudos científicos mostram isso, a importância disso para a saúde a longo prazo. Sim. Então, conta um pouquinho para a gente, Bárbara, assim, sobre esses procedimentos iniciais na sala de parto. O que precisa ser feito ali, né? Assim, a gente acompanha a mulher, né, ao longo do trabalho de parto. Normalmente, quando a gente interna as nossas pacientes, né, se eles não têm uma equipe específica, né, de atendimento pediátrico na sala de parto, a gente sempre procura o pessoal do hospital e fala assim, olha, essa é a minha paciente, a história dela é essa, e etc. E o trabalho de parto está dessa forma. E aí chega num momento perto do nascimento do neném que a gente chama vocês, né? E aí a gente avisa, ó, vai entrar agora o pessoal do hospital e a equipe de pediatria. E conta pra gente um pouquinho como que é a função do pediatra aí nessa sala de parto, até esse finzinho aí da hora de ouro. O que a gente tem que fazer? Eu falo que nós somos as guardiãs do bebê, né? Porque, na verdade, quando o bebê nasce, muitas vezes o pediatra ele fica ali no cantinho, só observando, vendo. Porque quando o bebê nasce bem, o pediatra é aquele profissional que vai olhar o bebê, avaliar a vitalidade dele. Se o pediatra fica do lado, sem interferir muito, só seca, enfim, faz os cuidados iniciais e fica tranquilo ali do lado, pode saber que seu bebê está bem, né? E que ele pode ficar no seu colo. O pediatra não é aquele que vai chegar e tirar o bebê da mãe. Muita gente pensa isso, né? Olha o pediatra como aquele profissional que vai chegar e tirar o bebê da mãe. Não é isso. Às vezes, como tem muita gente que não sabe como vocês trabalham, eles acham, mas cadê o pediatra? Está aqui do lado. Porque acho que o pediatra, eles ficam, né, com essa ideia que o pediatra vai tirar, vai pegar o bebê para ele, né? E aí não. E o que a gente mais quer é isso, ficar, né, ali vendo que está tudo bem, né? Quando está tudo bem, é o que a gente mais deseja para a família. Então, quando o bebê nasce, a gente avalia desde do ambiente, ficar atento. Porque a gente sabe, por exemplo, que se tiver ar-condicionado ligado, se o bebê não for aquecido, a hipotermia, né, ela interfere na saúde do bebê. Pode levar até desconforto respiratório, dificuldade para respirar. Sim. Então, parece que são os detalhes simples, mas que fazem diferença no conforto e na saúde do bebê. Então, a gente avalia ali a questão da temperatura da sala de parto, avalia também se o bebê tá respirando ou chorando. Tem bebê que não chora e não precisa de chorar quando nasce, né? Sim. Quando não chora, é porque essa transição foi tão sutil, tão leve, é tudo que a gente quer, que ele não precisa de chorar. Quando chora, claro, significa que está respirando, né? E o tônus, aquele bebê que está com um tônus bom, com a força muscular boa. Avaliando esses dados iniciais, a gente consegue identificar aquele bebê que tem condições de ficar ali no colo da mãe e aquele bebê que precisa de ser retirado e levado para o bercinho para fazer os cuidados de urgência. Então, de imediato, o nosso cuidado é esse, é avaliar a vitalidade dele. Se precisar de ir para o bercinho fazer os cuidados de urgência, então a gente atua ali, porque antes dele nascer a gente checa os materiais que tem na sala, né? Checar todos os materiais que a gente pode vir a precisar numa urgência. Então a gente realiza os cuidados de urgência, identifica aquele bebê que vai para o colo da mãe ou que vai para o CTI. Sim. E permanece ao lado do bebê durante todo o tempo. Se precisar de ir para o CTI, a gente permanece ao lado dele até ele chegar no CTI, entregar para o médico do CTI, para o pediatra do CTI. Aquele bebê que está bem, ele vai para a hora de ouro ali na sala de parto, é o que a gente quer, né? Que vai para o colo da mãe. E esse contato pele a pele é muito importante. A gente atua avaliando durante toda a primeira hora de vida se o bebê continua bem durante essa hora de vida. Porque o bebê pode nascer bem e evoluir, por exemplo, com desconforto respiratório. Né? Então, a gente permanece ao lado desse bebê. Avalia o tempo para poder clampar o cordão umbilical, que é tão importante avaliar o tempo, porque as mães, às vezes, as mães estão assistindo, elas não sabem, acham que é só um detalhe, mas não, né? O tempo adequado para clampeamento do cordão umbilical, ele é fundamental para a estabilização hemodinâmica, respiratória, para a prevenção de anemia no primeiro ano de vida. Então, tem muita importância esse tempo correto para clampear o cordão umbilical. Estimula a amamentação, que também é importante nessa primeira hora de ouro. Sim. Então, todos esses cuidados são feitos ao longo da primeira hora.
Eu acho que às vezes os nossos pacientes até que não tem tanta dúvida, né? Sim. Mas já tivemos às vezes alguns pais que às vezes não participam, às vezes as mães sabem da informação, mas às vezes os pais são questionados. Posso pingar o colírio? Posso fazer a vitamina K? Eles, o quê? O que é isso? Outros muito informados já vão chegar no berço, vigiar e vão falar assim... É o nitrato de prata? A gente, não, aqui não é o nitrato de prata. Então, eles também têm buscado mais, né? Eu acho, assim, vigiar ali, né? Assim, esse cuidado com o bebê, essas intervenções que são feitas com evidências, né? Para os benefícios do bebê, que são feitos depois da primeira hora, não é isso? Aí, no final da primeira hora, aí são feitos esses cuidados, que são a vitamina K, que é a injeçãozinha na coxa, né? Que os pais ficam lá de olho vendo. E aí ela pode ser feita com o bebê no colo da mãe, não precisa tirar para poder fazer. Que é muito importante para a prevenção da hemorragia. Porque a hemorragia ela pode acontecer no recém-nascido. Não é raro, nós que vivemos ali no hospital, é muito comum o bebê ter hemorragia ali nos primeiros dias de vida. Então, a vitamina K ela não passa durante a gestação na quantidade adequada para o bebê. Ele precisa. Isso é um protocolo do Ministério da Saúde no Brasil inteiro, no mundo inteiro, os bebês recebem a vitamina K. O bebê também recebe o colírio, que é para a prevenção de alguma infecção ocular, que é a conjuntivite neonatal. Que ela é tão importante, tem muita polêmica em torno dela. Sim. Eu e a Mona, a gente até pingou nos nossos olhos, assim, para poder ver se irrita, que incomoda muito. E nada, assim, é um incômodo leve perto dos benefícios que ela tem, né? Sim. Então, para quem já viu um bebê com conjuntivite neonatal, ser internado, precisar de antibiótico venoso, aquele cuidado ao nascimento, ele é um cuidado essencial, né? Então, a vitamina K, o colírio. E aí vem os pesos, as medidas, porque quando o bebê nasce, os pais ficam doidos para saber o peso, né? Quanto que pesa, quanto que mede. A gente fala, calma, isso não é o mais importante agora. A família toda, né, pergunta. Não quer saber nem se nasceu bem. Eu brinco assim, nasceu. Quanto que pesou? Né? Todo mundo para saber se é mais ou menos que o vizinho, que o primo, que o irmão, né? Essas questões dos cuidados neonatais, né, principalmente do colírio e da vitamina K, isso é uma coisa que normalmente existe, inclusive, nos planos de parto, né? Porque isso foi uma questão, né, por muito tempo, assim. E eu acho que a maioria dos pais, eles têm um pouco de dó mesmo que esse neném vai receber uma injeção, né? Mas é uma injeção que o bebê nem sente, gente. A maioria dos bebês nem vê, né, que fez a vitamina. E é isso, a gente está cobrindo uma carência que o recém-nascido tem, né, e prevenindo. E essa questão do colírio, eu acho que foi um problema por muito tempo, até porque difundiu-se, né, que a conjuntivite neonatal seria uma doença que era provocada por bactérias, que são as bactérias responsáveis por algumas doenças sexualmente transmissíveis, né, que seria o gonococo e a clamídia. E a gente sabe que não é só isso, né, Bárbara? A gente já viu, e olha que eu não sou pediatra, né, não trabalho tanto assim, mas depois, né, do nascimento, etc. Mas eu já vi conjuntivites graves por bactérias que são comuníssimas no trato genital da mulher. Então, não é só isso, né? Porque muitas vezes a gente Elas escuta questionam assim, a gente. Eu não vou fazer porque eu não tenho doença nenhuma, né? E a ideia não é essa, a gente não está prevenindo porque a mulher tem uma doença, a gente está prevenindo porque a nossa vagina é contaminada com diversas bactérias e várias bactérias podem causar conjuntivite, né? Sim. E aí, de repente, aquela mãe que não quer fazer e tem um receio enorme, vai e fura a orelha do bebê logo depois que nasce, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para ter uma atenção para a saúde dos nossos filhos, né? O que é importante e o que não é. Porque antigamente, eles usavam, era o nitrato de prata, né? Que realmente dava uma irritação um pouco maior ali no olho do bebê. Então, acho que vem muito disso também, esse medo do colírio. Hoje em dia, não é mais nitrato de prata. Então, não tem por que ter esse medo todo. O que a gente usa hoje em dia dá uma irritaçãozinha assim, um incômodo, nem irritação. Um incômodo quando pinga, leve, pronto, só. Eu acho que antigamente também,
quando começou esse questionamento sobre o colírio, também foi uma época que foi se estabelecendo a hora de ouro, né? Assim, a gente foi tendo maior cuidado, porque eu me lembro, né, nos nossos atendimentos há alguns anos, o bebê nascia, já levava para o berço para fazer o colírio e a vitamina K. Não esperavam a hora de ouro. E o banho? E o banho, né? Eu tomava banho. Nossa, era debaixo da torneira. Então, eu acho que quando foi se construindo essa ideia da importância da hora de ouro, as mães, né, começaram a questionar, por que vai tirar o bebê no meu colo para fazer um colírio de uma doença que eu não tenho? Então, o que eu reforço muito hoje para elas no pré-natal, eu falo assim, pode deixar fazer o colírio, pode fazer no seu colo. A vitamina K vai fazer no seu colo. Não vai impedir de tirar, mesmo depois de passar de uma hora. Eu quero ficar mais uma hora com ele aqui. Pode ficar. Né? Então, assim, você pode ficar... É seu para a vida toda. Né? Mas, assim, as evidências mostram essa indicação hoje e a nossa função como profissionais da saúde é diminuir os riscos, não é? Sim. Eu gosto de falar isso. Assim, é diminuir os riscos. Então, eu tenho que oferecer para ela o que eu tenho hoje de evidência científica para diminuir os riscos do bebê dela, da vida dela. Então, se a gente não oferece e aceita com muita tranquilidade às vezes, questionamento sem embasamento, a gente aumenta o risco para elas. Tem os dados do IBGE de 2017, que a cada 1.000 nascimentos, 13 bebês eles morrem antes do primeiro ano de vida. Então, assim, é muita coisa, se for pensar, né? E o que impacta diretamente para poder reduzir a chance disso acontecer com o nosso filho? É o cuidado com a saúde desde a gestação. Então, é um pré-natal feito de forma adequada, né? Com o obstetra, com as consultas em dia, os exames em dia. É o cuidado do pediatra ali na sala de parto, no primeiro ano de vida. Então, todo esse conhecimento, ele vem na gestação. Porque se você chega na sala de parto, não estudou nada disso, não tem formação nenhuma, então você está muito vulnerável a fazer o que não é o certo, o que não é o melhor para o seu filho. Sim. Então, a informação, ela é fundamental. Então, quando a gestante procura isso na gestação, né, ela não espera o bebê nascer para procurar saber de tudo isso, ela fica mais vulnerável a algumas informações que alguém falou. Então, a saúde dos nossos filhos é algo muito precioso, né? Com toda certeza. Muito demais. E a gente podia falar desse banho também, né, gente? Oi, gente, esse banho. A Laura, ela toma banho depois de 24 horas de vida. A Isabela agora vai tomar banho com 4 dias de vida. Mas assim, aí me perguntam, mas ela demorou 4 dias por quê? Eu falei, não, porque não deu tempo mesmo, entendeu? Todo dia à noite eu ia dar banho, eu tava dormindo já. Eu falei assim, deixa pra amanhã. Ela foi, toma banho com 4 dias de vida agora. Tá certo. Mas a importância desse banho, qual que é, né? Da perda de calor, não é isso tudo? Então, a recomendação atual é que o bebê tome banho depois de 24 horas de vida. Ou espere pelo menos 6 horas. O documento da Sociedade Brasileira de Pediatria fala disso. Então, o que acontece? O bebê nasceu bem, vai ficar com a mãe, vai para o quarto, vai receber o banho depois de 24 horas de vida. Se por algum motivo a mãe quer dar banho antes, o bebê liberou o mecônio, que está, enfim, no corpo inteiro e tudo mais. Eu sou a favor de que uma aguinha ali com algodão limpa direitinho. Mas, se por algum motivo precisar de dar banho, tem que esperar pelo menos 6 horas. Por quê? O bebê, ele esfria muito rápido, né? Então, se a gente vai tomar banho, a gente vai tirar nossa roupa, entrar no chuveiro e sair, a nossa temperatura fica a mesma, né? O adulto consegue ali equilibrar muito bem isso. O recém-nascido, não. Se você tira a roupa dele para ele tomar banho, rapidinho ele esfria. E aí, a gente já falou sobre isso, a temperatura mais baixa no recém-nascido, a hipotermia, além de causar desconforto, né, incômodo, pode levar a desconforto respiratório, o bebê pode chegar a temperaturas muito baixas, não faz bem ali para o funcionamento do organismo como um todo. Sim. Então, para evitar isso, o banho tem que esperar pelo menos 6 horas. O ideal são 24 horas, né? A respiração, a questão hemodinâmica, tudo do bebê está relacionado com isso. Além disso, também, o bebê ficar ali em contato com a mãe, no colo, contato pele a pele. E são tantos desafios desse primeiro dia, né, de vida do bebê. Ele está adaptando, gente, eu fico pensando. Ele saiu de um ambiente completamente diferente. Ele está adaptando a tudo. E, além disso, logo que nasce, tem que receber um banho, né? Assim, não tem necessidade nenhuma. O vernix
o bebê nasce com vernix, né? Que é aquele creme branquinho na pele do bebê. Alguns com mais, outros com menos. Mas esse vernix é muito importante para proteger a pele do bebê. Eu falo que não existe no mundo creme nenhum que se compare ao vernix do recém-nascido, né? Que esse creme é muito precioso e protege a pele do bebê contra infecção, contra temperaturas mais baixas. Então, não tem necessidade do banho ser antes de 24 horas. E, assim, em vários outros países, sempre que eu falo disso, tem mães que falam, eu sou de tal país, aqui a gente dá banho só depois de que o coto umbilical cai. Não tem problema nenhum esperar mais dias para tomar banho. Não é porque deu 24 horas, tem que tomar banho. Sim. Não é. Então, assim, o banho na maternidade, eu acho ele importante para aquela família que não tem experiência nenhuma com o banho. Que não sabe pegar o bebê naquele momento. Ela vai aprender ali. Mas se você já sabe dar banho, né? Já deu banho em algum primo, algum sobrinho, se você tem uma segurança, pode dar banho em casa. Não precisa dar banho na maternidade, né? Sim. Então, não tem essa necessidade. O coto umbilical tem que sempre estar limpinho e seco, né? Mas ele estando limpinho ali, não tem necessidade do banho ser precoce, não. Ser precoce. E teve uma história agora também da mudança do coto, né? Dos cuidados com o umbiguinho, né? Porque antigamente tinham uns cuidados. Eu não sei cuidar de umbigo de neném, não, gente. Eu lembro de usar muito o álcool absoluto. Meus filhos era álcool absoluto na gazinha e deixava lá. Mas aí, o que eu tenho visto hoje, né? Acho que você reafirma isso aí pra mim. Mas é que não... É agora gazinha seca, né? E aí eu vejo que realmente faz todo sentido. Que daí o umbigo dos bebês, as famílias, né, contam, cai muito mais rápido. Muito mais. A Isabela, ele caiu com 4, 5 dias. Ainda mais que não tomou banho. Sem banho, sem álcool, sem nada. Ficou sequinho, né? Faz muito mais sentido. Ficava úmido mesmo, né? Ali por causa do álcool, que ele não evapora completamente. A gazinha ficava úmida. E aí demorava 15 dias, 20 dias para cair o coto umbilical. Ficava aquele medo, né? Do umbigo. Parece que é um ET, né? Todo mundo... Eu só dou banho depois que cai o umbigo. Eu falei assim, gente, que medo desse umbigo. Esse medo, eu não entendo de onde que vem, assim. É porque, na verdade, o coto umbilical não tem nervo nenhum, não tem nervação. O bebê não sente dor, então pode encostar, enfim, no coto umbilical sem problema nenhum. Mas o coto umbilical, quando a Isabela chegou em casa, meu marido falou assim, cadê o álcool? Para poder cuidar do umbigo. Eu falei, não, amor, não precisa mais. Então, o coto umbilical hoje, a recomendação é manter limpo e seco. Mas presta atenção, essa recomendação para aqueles bebês que nascem dentro do hospital, né? Dentro de um ambiente ali com toda a asepsia. O bebê nasceu em casa. Não é mais essa recomendação, tá? Então, para o bebê que nasce no hospital, aí sim, se o bebê vai para casa, não precisa do álcool, é manter limpo e seco. Limpo como? Limpar normal no banho, água, sabão. E depois do banho, passa ali a toalha, um cotonete ali, para deixar bem sequinho. Isso já é suficiente. Porque, na verdade, o álcool, eles viram duas coisas. Primeiro, que demora mais para o coto umbilical cair. E segundo, que muitas pessoas encharcavam a gazinha com álcool. Queimava a pele em volta. Pode dar uma dermatite ali em volta do umbigo. Então, o álcool não é mais recomendado, uma economia e uma preocupação a menos. Eu acho interessante como que muda, né? Assim, as evidências vão mostrando pra gente coisas que você vê que fazem todo sentido mesmo, né? Só deixar para fora da fralda também isso é importante. Deixar para fora da fralda, em vez de ficar para dentro. Para não ter contato com o xixi, né? Com as fezes. E é um alívio, gente, porque assim, o bebê chega em casa, é tanta coisinha já, que você pensar, tirou o álcool. É só isso. Não, mas isso é tão importante, tirar o álcool, tirar o curativo do coto umbilical, é menos uma coisa, menos né? Uma coisa, com certeza. Pro kit, né? Que a gente fica com receio. O que a gente precisa de comprar para ir com o bebê, isso é importante. Para casa, pro primeiro dia. Você vai levar para casa, no hospital eles vão te entregando tudo, né? Eu falo que muita gente tem sede de ir embora, né? Fala assim, nossa, eu quero ir embora para casa, que dia que eu vou embora? Eu falei assim, olha que se você quer ir mesmo, porque aqui na maternidade tá bem orientada, tá todo mundo tirando as dúvidas. É um lugar de segurança. De segurança. Então eu falo assim, aproveite a estadia na maternidade, porque eles vão chegar em casa e vão ter que ter tudo lá, né? Esse kit aí de primeiros cuidados. Mas aí um alerta para as mães também, porque hoje em dia os kits estão assim... Superfaturado. Precisa de 1000 coisas para poder cuidar de um bebê. E não é bem assim, né? Então, eu sou muito econômica, assim, em termos de não acumular coisas que não são úteis em casa, sabe? Então, com as minhas filhas é a mesma coisa. Com a chegada da Isabela agora, eu comprei na farmácia rapidinho que precisava e pronto, assim. Sem ficar fazendo
1000 compras que tem lixa disso, de unha desse jeito, do outro jeito, e tem, enfim, o cotonete que é assim, que é do outro jeito, e algodão. Então, vamos lá, assim, de forma bem resumida, o que eu acho assim, que a família tem que ir para casa tendo para cuidar da saúde do bebê, de cuidado de higiene, quer dizer, é um sabonete, e aí o sabonete para o banho, que tem que ser um sabonete líquido, não pode ser em barra, e tem que ser um pH próximo ao pH da pele do bebê, que é um pouco mais ácido, em torno de 5,5, 6, sem perfume, sem cheiro, sem cor. Então, são os sabonetes com bons rótulos. O sabonete para o banho, algodão para poder fazer cuidado com região de fralda, que aí é algodão e água e só. O cotonete, porque aí você pode secar o cordão umbilical bem sequinho em volta. Quando você vê uma secreção no narizinho do bebê, pode colocar o cotonete bem assim próximo do orifício externo do nariz, tentar tirar. O soro para lavar o nariz, que aí você vai comprar um soro, que é um flaconete de 5 ou 10 ml de soro fisiológico, comprar alguns. E aquela seringa de insulina sem agulha para poder lavar o nariz do bebê. Então, é isso, assim, é bem básico. E a fralda? A pomada. Aí, assim, a primeira coisa, a fralda, mas aí a fralda, atenção para o tamanho. Não faça enxoval de fraldas com 1000 fraldas em casa, assim. Vai com calma, eu sempre falo. Porque, por exemplo, a Isabela mesmo agora, eu comprei um pacote de fralda RN. Acabou a fralda RN, eu gosto de fralda mais larguinha, não a ponto de vazar, mas isso é uma dica boa para as mães. Porque o bebê tem que ter conforto. Então, eu já comprei o segundo pacote de fralda RN+, para dar um certo conforto. Se eu tivesse comprado um monte de pacote de fralda RN, ia estar desperdiçado. Perdido, sim. Sobre o creme contra assaduras, né? Vale a pena ter um em casa? Vale, mas sem estoques também. Porque depende da sensibilidade da pele do seu bebê. Tem bebê que tem pele muito sensível, você vai precisar de usar com mais frequência. Outros não, você vai intercalar, fralda sim, fralda não. Eu uso mais à noite, que vai ficar um tempo maior sem trocar a fralda. E aí, em relação às pomadas contra assaduras, são as pomadas também com bons rótulos. E o creme para a pele do bebê. Também, que é um creme específico de pele de bebê, para poder, muitas vezes, o bebê está com uma pele muito ressecada, depende da pele do bebê, para poder ajudar ali na proteção mesmo da pele. Na hidratação. E é isso, gente. Tô pensando aqui se tem mais alguma outra coisa. Eu lembro que eu usava alguns óleos e hoje eu vejo que não tem mais indicação, né, de óleo. Não, nenhuma. Assim, quando tem algumas mães que querem algumas dicas assim, específicas, e, por exemplo, pega um óleo de coco, misturam com um pouco de água e deixa num potinho ali perto do trocador. Fazer uma massagenzinha, né? Para quando, às vezes, for limpar a região de fralda, grudar cocô, então você vai e limpa com aquele óleozinho, ajuda. Eu lembro que agilizava bem, mas eu não uso mais, né? Hoje o óleo, acho que era óleo mineral mesmo que a gente usava. Gente, meus meninos já estão velhos. Já estão velhos. Eu usava roupinha, gente. Nossa, eu vejo tantas mães comprando tanta roupa e tanta coisa e perde tão rápido. Né? Nossa, perde tão rápido. Comprar bem pouquinho de cada um, né? E a gente ganha muita coisa também. E tem que ser coisa confortável, com né? Com certeza. Eu fui com a Isabela na consulta com osteopata. E é uma dica também para as mães em relação a ter um osteopata. E aí lá a gente estava conversando a importância de ter roupa confortável para o recém-nascido, né? Porque o recém-nascido ele precisa de mover, né? Ele nasceu, ficou muito tempo restrito ali no útero. Então ele precisa de ter movimento. O corpo foi para ter movimento. Se você usa coisas muito apertadas, roupa apertada, você restringe, limita a movimentação do bebê. Então, algumas coisas eu imagino, assim, botão atrás. Botão atrás. O bebê só fica deitado. Eu falo assim, você tem que tirar coisas bem confortáveis. Gola, eu acho que atrapalha muito a amamentação, né? Você não acha roupas com muita gola no recém-nascido? Então eu falo assim, gente, é coisa prática. Macacão com zíper eu gosto. E tem que ser prático pra gente, até pro dia a dia, né, gente? Na hora que você vai estar ali com o bebê, você precisa trocar ele rapidinho, ou então no meio da noite que você já tá cansado. Aí você coloca uma roupa cheia de botõezinhos que nem são de pressão, né? Que você tem que colocar na casinha e fazer casaco. Não, aquelas roupinhas são só para saída de maternidade, tirar uma foto e pronto. Deixar guardada. Com certeza. E uma grande dúvida, eu acho, Bárbara, que elas sempre perguntam pra gente também, e às vezes
sempre oriento perguntar para o pediatra, porque eu acho que vocês estão mais atualizados, são dos testes, né? Porque alguns testes são feitos na maternidade, outros são oferecidos pelos planos de saúde, outros são só particulares, então eles têm bastante dúvida, né, em relação a esses testes, inicialmente os mínimos, né, que eu acho que são os da linguinha, coraçãozinho, né? Então, assim, os testes... Qual que é o teste que a mãe não pode sair da maternidade sem ter feito no bebê? É o teste do coraçãozinho, né? Que é para poder descartar alguma alteração cardíaca congênita grave. Ah, mas eu fiz o eco fetal. Não interessa. O teste do coraçãozinho é obrigatório. Todo bebê tem que fazer antes de sair da maternidade. Além do teste do coraçãozinho, aí vem os outros testes, que tem o teste do olhinho, que é para poder descartar alteração grave na visão do bebê, catarata congênita, glaucoma, por exemplo. E ele deve ser feito ou na maternidade ou na primeira consulta com o pediatra. O teste da linguinha, que é para avaliar o freno lingual, que ele é feito no primeiro exame físico do bebê, na maternidade ainda o pediatra avalia. E geralmente esse é um teste bem polêmico hoje em dia, né? Mas que aquele primeiro teste, o pediatra vai avaliar se tem alguma urgência a interferir ali. Se não tem nenhuma urgência, o pediatra do consultório, a fono, a consulta de amamentação, enfim, o profissional capacitado ali vai acompanhar depois da alta, tá? Mas o primeiro teste o pediatra da maternidade faz, que é o teste da linguinha. O teste da orelhinha, que é um teste importante também para poder avaliar a audição do bebê. Algumas maternidades fazem, ou então pode ser feito até o final do primeiro mês de vida. O teste do pezinho. E o teste do pezinho é um leque enorme hoje em dia, né? Porque o objetivo do teste do pezinho é fazer diagnóstico precoce de algumas doenças silenciosas, que se o exame não identificar, você não vai perceber que seu filho tem. E são doenças que a intervenção precoce salva a vida do seu filho, né? Ou então, se não salva, melhora muito a qualidade de vida. E aí o teste do pezinho, assim, tem um teste do SUS, tem um teste do convênio, tem um teste particular. A gente tem que avaliar muito o contexto da família, né? Quais as doenças que aquela família, de repente, tem. Mas o teste do pezinho, todo bebê tem que fazer do 3º ao 7º dia de vida. O SUS, agora esse ano, né, aqui em BH ampliou. Ele está assim, está excelente a cobertura do SUS agora em relação ao teste do pezinho. E aí tem um teste do convênio e tem um teste particular. Então, se a família falar assim, olha, eu quero fazer tudo o que existe, sim, tem um teste particular que vai ampliar ainda mais as doenças. E tem o teste da bochechinha, que é um teste onde faz, como se fosse passar um cotonete, um swab na mucosa oral do bebê e avalia mais de 340 doenças genéticas. Ele não substitui o teste do pezinho, mas ele amplia. É muita coisa, né? Quando você vai complementar. Então, assim, são muitos testes que o bebê fazem, né? E muitos pais perguntam, mas precisa de tudo isso? Na minha época não tinha tudo isso. E, na verdade, o objetivo desses testes é fazer diagnóstico precoce de doenças. O que a gente quer é fazer e ver que está tudo bem, que seu filho não tem nada. Mas a importância, de repente, ter uma alteração, identificar precocemente, né? Porque eu sempre falo, quando é com o filho dos outros, é muito raro. Quando é com o nosso filho, é 100%. É 100%. Né? Então, tendo condição de fazer, né, os testes ampliados aí, eu sempre indico. Ótimo. E aí o acompanhamento de vocês, então, vai até o puerpério aí né, assim, da família, o acompanhamento desse bebê nesses primeiros 30 dias, é isso? Isso, Aí o bebê vai fazer todos os testes, a gente vai ficar ciente de todos os resultados, né? Depois do teste do pezinho, dependendo de qual teste do pezinho a família opta em fazer, tem que esperar o teste sair para poder fazer a vacina da BCG, né? Então, tem a vacina BCG, hepatite B no primeiro mês de vida. E aí, o nosso cuidado acompanha esse primeiro mês de vida. Na primeira semana de vida, tem a consulta com o pediatra. Então, é quando a gente vai rever esse bebê, avaliar o peso dele, está adequado, a amamentação, rever as dúvidas da família, avaliar a icterícia, que é algo muito comum, né, e acontece na primeira semana de vida, que é algo simples de ser tratado quando diagnosticado precocemente, mas que pode ser extremamente grave quando passa desapercebido. Então, a consulta na primeira semana é fundamental. E no primeiro mês, tem a consulta da primeira semana. A partir dessa primeira consulta, a gente vai determinar se esse bebê vai ter outra consulta ali depois de 10, 15 dias, de acordo com os dados que a gente tem nessa primeira consulta. Então, nesse primeiro mês, é um bebê onde a gente tem que ter todo um cuidado para ele realmente
começar, né, a vida e bem, evitar uma internação precoce, né, uma reinternação. Se adaptar mesmo, né, Bárbara, essa família aí, assim, né? Eu acho ele vai meio que dando uma acelerada aí para continuar no crescimento normal dele. Eu acho que a maior dúvida que eu vejo, né, que as famílias têm, que as mães têm, é se está mamando o suficiente, né? Sim. Porque quantificar a amamentação vai mesmo pelo peso, pelas quantidades de xixis na fralda, né? Entende que a gente vai tentando orientar elas a procurar essa informação com vocês, mas eu vejo que é muito importante esse peso, né, do bebê na primeira semana, porque é o que vai garantir essa hidratação, né? Assim, evitar hipoglicemia, a icterícia. Em nenhuma outra época da vida o desenvolvimento é tão acelerado, né? Sim. Porque, de repente, um grãozinho de areia, né? Que estava no útero, o bebê vai crescendo. Aí ele nasce. E, de repente, de uma hora para outra, ele desenvolve com 1 ano, tá andando, e com 2 anos, né? Falando. Então, assim, esses primeiros 2 anos de vida, eles são muito importantes, né? Sim. E esse primeiro mês, de forma, né, especial ali, a alimentação é fundamental, porque aquela mãe que de repente não tá achando que tá legal a amamentação, mas não tá, o bebê desidrata muito rápido, né? Então, de uma hora para outra, o bebê que precisa ser internado, né? Receber um soro. Então, é muito sutil ali em relação. A amamentação é muito desafiador, né? Sim. Não é tão instintivo quanto muitas mulheres pensam, porque a mãe está aprendendo, o bebê está aprendendo, é uma dinâmica ali que é muito específica de cada família. Quando a mãe fala que não teve problema nenhum na amamentação, eu falo, nossa, agradece a Deus, porque o comum é a mãe ter alguma dificuldade. Com certeza ela esqueceu, porque na primeira semana sempre tem alguma dificuldade, gente. É que a gente esquece, demais, né? Assim, fica leve, né? Depois eu falo assim, não, você esqueceu, porque não tem como, não né? Tem. Assim, é muito difícil. A regra é ser difícil, né, gente? Não é fácil, não. Amamentar é muito difícil. Eu acho que eu brinco que é 30 vezes mais difícil que parir. É muito desafiador. E não é só, eu tô vendo meu bebê que tá abrindo bem a boca, fazendo a boquinha correta. Não é só isso. E até, por exemplo, com a Isabela, né? Isabela, que minha filha que nasceu agora, tem menos de 1 mês, ela tava mamando bem, a pega certinha, mas ela tinha algumas tensões que fazia a mamada dela ser mais forte. E não tem pele que aguente um bebê mamando o tempo inteiro com tanta força. Sim. Então, eu comecei a ter algumas fissuras, e aí, rapidamente, comecei com laser, e liberar algumas tensões. Então, assim, liberar a tensão, quem vai liberar sou eu? Não. Tem ali a fono, tem osteopata para ajudar. Então, o pediatra é aquele profissional que vai identificar e atuar. Quando não é ali da alçada dele, ele vai direcionar para o profissional. Sim. Né? Ele vai direcionar para o osteopata, para a fono, para a consultora de amamentação, para poder auxiliar essa mãe. Né? Porque o bebê chega, já são tantas novidades, são tantos desafios. Se a gente puder ajudar, né, de uma forma ou de outra, isso facilita já demais. Ainda bem, né, que tem mais estudos, né? Eu acho assim, né, da osteopatia, da fono, tudo, porque antes era aceitável, né? Assim, teve dificuldade, vai doer mesmo, tem que doer mesmo, né? Então hoje em dia, e aí eu acho que se a maternidade, né? Eu acho que ela é muito fisiológica, né? Instintiva. A gente tem que lembrar que a gente também é ser humano, a gente vai sentir dor, você vai aceitar essa dor, você vai aceitar, né, não estar conseguindo dormir, seu bebê, não, né, você não está tendo esse prazer, né, de cuidar, está tendo tudo difícil, tudo desprazeroso. Então, eu acho que quando você tem essa equipe, essa ajuda, você vai levando com mais leveza, né, e vai tendo essa paz de ser mãe nesse primeiro mês, que depois que passou é o equilíbrio, né? Eu falo assim, as coisas vão se ajustando, né, gente? Vão chegando no lugar, e quanto mais ajuda a gente tiver nesse momento, e de pessoas especializadas também, né? Para a gente não ficar confusa aí no meio dessa situação, né? Assim, é claro que ter, às vezes, o auxílio de uma amiga, da mãe, de uma pessoa que acabou de ter um bebê e tal, isso nos ajuda, sim, mas a gente precisa também ter um discernimento, né? Assim, para entender se realmente aquela experiência daquela pessoa, ela vai se aplicar à minha família, e será que realmente aquilo vai ser melhor para a minha história de vida, para a minha casa? Isso faz diferença. Então, se você tiver o apoio de uma pessoa que entenda, que veja isso todos os dias, que seja especialista, que tenha estudado para aquilo, faz muita diferença, né? É um equilíbrio. Eu falo assim,
Você não pode deixar o instinto desaparecer, né? Você, de repente, ficar ali algo mecânico, que só escuta opinião e age, não. Você tem que entender que não existe nenhum outro lugar do mundo bebê igual ao seu, né? E não existe mãe nenhuma igual a você. Então, essa sensibilidade não pode desaparecer logo que o bebê nasce. Você não pode ser engolido por tanta informação. Mas você tem que ter uma base ali de uma pessoa para te orientar, para poder te conduzir nesse caminho. Porque tem também a rede de apoio e a rede de agouro, né? Aquelas pessoas que estão ali ao lado, que falam coisas que não tem fundamento nenhum. E quando a gente está tão frágil, às vezes uma informação tem um peso tão grande e a gente se sente inferior. Ah, meu Deus, uma amiga minha está amamentando, né, de 4 em 4 horas, meu bebê está de hora em hora aqui. Será que está certo? A comparação existe, acaba com a gente, né? E acaba que eu vejo que algumas mães perdem o brilho da maternidade quando vão entrando nesse meio. Então, não deixar o brilho da maternidade embora é tão importante, né? E esse brilho vem junto com essa sensibilidade, com esse instinto que não pode acabar, mas a medicina está aí, né? A ciência está aí para nos auxiliar, né? Então, também ter esse apoio é muito importante. Demais. Nós temos que nos defender, né? Que ter mãe, trabalhar, amamentar. Não é fácil, não. É uma delícia. A gente traz a mãe com menos de 30 dias para falar no podcast. Eu falo com a mamãe, eu falo assim, amor, ser mãe é maravilhoso, mas ser pai, às vezes, bom, também, né? Deve ser gostoso. Mas é maravilhoso, gente. Né? Assim, a gente pode falar que com todos os desafios não existe nada mais prazeroso no mundo do que... Mas é o desafio da mulher, né? Da mulher de hoje em dia, é você equilibrar esses pratinhos todos aí, o pratinho da maternidade, junto com a profissão, junto com as amizades, junto com o casamento. A gente fica aí nessa roda viva. Ô, Bárbara, você atua aqui em Belo Horizonte, né? Para outras pessoas que estão escutando a gente, que não estão aqui em BH, mas vocês tem alguma proposta de fazer alguma consulta online, por exemplo? Se alguma paciente quiser uma consulta pré-natal online, ela mora em outro lugar, vocês fazem? Sim, a gente faz. Né? Tem algumas pacientes que a gente acompanha no primeiro mês de vida também online, que moram em outro país, porque às vezes mora em outro país, é tudo muito diferente, né, aqui do Brasil. Então, algumas pacientes nós já atendemos, assim, de consulta pré-natal online, e aí teve o filho fora, e depois no primeiro mês continuou acompanhando através de consulta online. Legal, né? Porque a gente fica aqui, a gente fica confortável, né, de telas aqui, né? Mas quem tá fora daqui de BH, né? Que bom. Tanto outras cidades, outros estados, outros países. Que legal. Muito bom. Foi um prazer, né, estar aqui com você. Nossa, a gente sempre se enriquece muito, né? Imagina os pacientes, né? Todo mundo que está aqui escutando, para a gente aprender mais, trabalhar com essa medicina baseada nas evidências e com essa lindeza, né? Que ela fala. Muito gostoso. Foi um prazer. Mesmo. É muito bom falar do que a gente é apaixonado, né? Com certeza. E assim como vocês também, que a gente vê, assim, nesse brilho nos olhos, a gente gosta, né, desse momento, assim. Eu vejo tanta gente falando assim, nossa, de novo ir para o hospital, vai nascer. Mas só quem vive é apaixonado por aquilo, né? A gente sabe o tanto que é prazer mesmo na vida, né? Quando a gente encontra algo assim para nossa vida repousar, né? Um trabalho onde a gente possa descansar nesse trabalho, no sentido de prazer, é muito especial, né? Com certeza. Foi um prazer também, adorei conversar com vocês. Foi nosso. Gente, foi isso, o nosso programa hoje com a doutora Bárbara. Vocês conseguem encontrá-la, viu, nas redes sociais, a gente vai disponibilizar aqui o endereço dela, o endereço da Agape Neonatal também. Tenho certeza que lá vocês vão ter mais informações ainda, né, Bárbara, sobre todas essas dúvidas aí da perinatalidade, né, do início da vida, primeiro o início do desejo desse bebê e até o início da vida dele, né? Não esqueçam, viu, de nos seguirem lá nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, também estamos no Spotify, tá bom? A gente está aqui para facilitar vocês conseguem acompanhar aí Sem Neura Podcast. Toda semana a gente tem estreia. A gente vai deixar também um QR Code aí na tela, que se vocês quiserem, vocês conseguem ter um contato direto com a nossa equipe. Vocês podem mandar notificações, dúvidas, que a gente vai tentar sempre responder e colocar aqui os temas do podcast sempre aí alinhado com os desejos de vocês, tá bom? Isso mesmo, foi um prazer estar aqui com todos vocês, com Bárbara, e a gente espera vocês na próxima semana. Até lá, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.